Olá, boa noite, boa noite. Vamos ver quem está aí, vamos ver quem está chegando. Hoje tem um rosto diferente aqui na aula, muitos não me conhecem, muitos já me conhecem. Vamos lá, vamos chegando. Vamos chegando aí. Vamos ver aqui quem está na área aqui. Vamos ver, vamos ver. Lá, o Edson Ribeiro chegou aqui, chegando já, falou, vou abrir a aula aqui já, né, Edson? Edson Ribeiro de Poá, quem mais aqui? Antônio Alves Pereira, Florianópolis, Dalmo San, aguarde, não falou de onde é, Valfredo, Butantã, bem-vindo, Gil Lima, não falou de onde é também, Vanderlei Costa Souza, Jairo Souza, boa noite, bem-vindos. Gilberto Tavares, Porto Seguro, Carlo Impena, Sorocaba, olha lá, hein? Hoje o Brasil tá em peso, hein? Gil Lima, Porto Seguro, Arthur, Taboão da Serra. Vamos lá, quem mais? Ailton, Osasco, José Pondelô, Guanazes, Jairo, Porto Seguro. Olha, Porto Seguro aqui tá em peso, hein, cara? Bem legal. Mogi das Cruzes, José Mauro, Mauá, Solano, Wagner, Dalma de Porto, colocou agora, Almir Cruz, Eunápolis, Bahia, nossa, ó. Bahia tá em peso, hein, meu? Neumira, Sena, boa noite, Almir Cruz, Porto Seguro também. Neumira, Porto Seguro, caramba, cara, que legal. Vamos ver aqui, Robson Rocha, Diadema, Rodrigo Santos, Porto Seguro também, Milton Souza, aqui de São Bernardo, Mogi das Cruzes, Wagner Lima de Mogi, canal Gamercraft, Porto Seguro, Bahia, NECA Manutenção. Ó, tô lendo aqui alguns aqui pra gente já ir se conhecendo, hein, gente? Vamos lá, se vocês ouvirem aqui um cachorro latindo aqui no fundo, é a cachorrinha hoje, que ela tá meio assustada aqui hoje, tá, gente? Peço desculpas aí para vocês, tá bom? Gilmar de Andrade, olha lá, professor top. Ô, mestre, muito obrigado. Top são vocês aí, alunos que me ensinam muito. Robert Oliveira, Almir Cruz, boa noite, Almir, beleza? Vamos que vamos, Neumira, Vanderlei Costa, Itaquá. É isso aí, Itaquaquecetuba, Jairo Souza, Santa Cruz Cabralha, Nando, Wanderson, belo lugar, Santa Cruz, hein? Praia lá, fui uma vez lá com meu pequenininho, cara, nosso filho era pequenininho ainda, nossa, que praia maravilhosa, viu? Muito legal. G4, Geraldo Gilson, Mogi, Eduardo Souza, de São Bernardo, José Ferreira de Guarulhos, José Alves de Franco da Rocha, turma de Guaianazes, deixa eu ver, Carlos Alberto, Barueri, vamos lá, quem mais chegou aí? Devanir, Cotia, Rodrigo Santos, boa noite. Ó, quase um xará aí, Alexandro Melo Silva, São Bernardo. Vamos lá, Gilmar, Tabuão, José, Cotia. Show de bola, gente. Vamos lá, vamos lá. Opa, ó o Levon aí, ó. Fala, beleza, meu? Tudo bom? Calmon Viana, Matheus Amaro, Sérgio, São João de Meriti, Rio. Isso aí, gente. Cumprimentar a galera aqui, vamos chegando devagarzinho. Né? Para quem não me conhece aí, meu nome é Alexandre, tá? Para quem conhece também, não muda nada, é Alexandre também, tá legal? Mas é isso, todos me ouvem bem, me veem bem. Vamos já começar a brincadeira aqui. Quem me ouve bem e vê bem, digita 1 no chat aí, por favor. Já pra gente testar aqui, ver se tá tudo certo. Mas como ninguém reclamou, sinal que tá tudo ok por enquanto aí.
Marco Nascimento, Sorocaba, Renato Antônio, show, show. Então todo mundo me vê e ouve bem aí. Legal, show de bola. Show de bola. Então enquanto a galera não chega aí, vamos fazer aqui algumas notícias, né, do setor solar, isso é super importante. Assim, eu já vou começar pela mais importante, tá? Então, acho que a gente tem que estar perto, né? A gente tem que estar perto de tudo aquilo que nos interessa. Então, galera, quem aí ainda não fez, hein? Eu vou falar assim, mais uma pergunta aqui. Tem a galera respondendo ainda de som e de imagem. Quem ainda não fez a inscrição na Intersolar? Quem ainda não fez, digita 2 aí no chat aí, pra gente ver se vocês estão acordados aí. Quem ainda não fez a inscrição no Intersolar, digita 2 no chat aí. Quem já fez, fica tranquilo aí. Só para eu saber, gente, muito importante, Intersolar aí, uma feira que vai rolar agora 29, 30 e 31 de agosto. Então daqui um mês aí. Olha lá, hein, ó, vou dar puxão de orelha aqui, hein, ó, Gilson, Wagner, José. Olha lá, hein? Vamos lá, brincadeira, gente, brincadeiras à parte, mas assim, ó, dá para vocês acompanharem online, tá? Eu vejo que tem muita gente aí de Porto Seguro, tá? Então, quem não tiver disponibilidade aí para poder vir até São Paulo, tá legal? É super importante que vocês acompanhem, tá legal? Online, tem várias palestras que eles vão transmitir online, tá bom? Então, 29, 30 e 31 de agosto, aí anotem nas agendas de vocês, é Intersolar, é a maior feira aqui da América do Sul aqui, tá? Que fala sobre energia solar. Então, cara, muito importante que vocês estejam acompanhando para saber de todas as novidades, tá? Então, o Gilmar está dizendo aqui que não pode ir por conta de trabalho, fique em paz, fica tranquilo. Tá? Então tem vários canais, aí o próprio canal da SolarTech aí, né? Deve lançar algumas coisas. Normalmente, logo após a feira, a gente faz aqui umas 2 ou 3 aulas referente ao tudo que ocorreu na feira, tá? Então, justamente para beneficiar aí vocês que não podem comparecer, tá bom? Então, é super importante que vocês acompanhem mesmo que de longe, tá bom? Quem puder vir, cara, venham porque é muito interessante. Para vocês terem uma ideia, ano passado eles estavam distribuindo um microinversor, assim, a DIE estava fazendo uma promoção para ganhar mercado, né? Enfim, para divulgação de mercado, cara, estavam dando um microinversor, valor de R$ 2.000 lá, estava entregando, assim, ó, vem aqui, ó, toma para você. Então, para vocês terem ideia, assim, entre outras coisas, né? Acho que tem vários brindes, lógico, né? Tem muito conhecimento, mas o mais importante é o quê? É o que acontece com relação a gente fala que é o intercâmbio, né? Intercâmbio de contatos ali, o network ali, né? Para vocês conhecerem quem trabalha na área, quem está entrando. Então, ali onde há o encontro, né? Onde há o encontro ali ao encontro de quem já está na área há muito tempo, né, para quem está chegando agora. Tá legal? Então, o Almir está perguntando onde vai ser a feira. Vai ser no Expo Center Norte, aqui em São Paulo, tá? É bem próximo ali do terminal Tietê. Então, para quem vier de fora aqui e tal, se quiser vir de ônibus, tá? Então, o Almir também, vai ser no Expo Center Norte, tá? Olha lá, show de bola aí, ó. A técnica hoje tá, a equipe tá bala. Ó, já tá fixado o comentário aí para vocês, tá bom? Então, ó, os dados do evento aí da feira que vai ocorrer, tudo certinho que vocês precisam, tá? Lá tem um link de inscrição. Vão. Quem já atua na área, leva cartão. Quem não atua na área, faz cartão, como, ó, quer atuar na área de instalador, vocês já fizeram um curso, vocês já estão aptos a instalarem aí, a trabalhar como, no mínimo ajudante, tá? Ajudante de instalação. Tá legal? Então, levem cartão, ó, ajudante de instalação de energia solar, tal, cartãozinho. Vai lá, coloca lá vão lá, coloca aquela beca lá e podem ir que, tem muita coisa legal lá. E comes e bebes tem também, tá? Então, fiquem em paz com relação a isso, comes e bebes e, assim, muitos contatos, muita coisa nova. Então, tecnologia, o que tem de novidade no mercado, vão. E aí, aproveitando aqui que eu ia colocar uma outra
notícia aqui, mas então finalizamos a primeira aqui, tá legal? Que é da Intersolar. E aí deixa eu colocar uma notícia aqui, ó. Saiu hoje tá quentinha aqui do quem aqui, ó? Quer ver, ó? Tá quentinha hoje, que é justamente de onde, ó? Bahia atinge 1 gigawatt de potência instalada em geração própria de energia solar. Então, olha aí, galera, para vocês, quentinha. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui para vocês. Ih, caramba, pera só um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Vamos ver. Apresentar, compartilhar a tela. Vamos lá. Compartilhar a tela aqui, peraí. Aqui, ó lá, vamos lá. Compartilhar com vocês aqui. Gente, dá uma olhada nisso aqui, ó. Essa notícia aqui é do Portal Solar, tá legal? Saiu tem exatamente 1 hora essa notícia aqui. Olha lá, tá quentinha, cara. Aqui não tem nada velho não, hein? Aqui é só coisa nova para vocês estarem bem antenados. Ó, 31/7/2023. Isso aqui tem 1 hora que lançaram. Então no canal, que eu até oriento que vocês acompanhem, tá? O Portal Solar. Então ele está dizendo aqui, ó, Bahia atinge 1 gigawatt de potência instalada em geração própria de energia solar. Então, segundo dados da Absolar, o estado com mais de 170 mil consumidores com energia fotovoltaica. Então, depois aí, ó, foi só para vocês terem aí uma leitura semanal aí, tá legal? Então, ele fala aqui, ó, que a Bahia ultrapassou 1 gigawatt de potência instalada de geração própria, segundo o mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar. Tá legal, gente? Então, ó, vocês estão no olho do furacão, olha só que legal. E eu vi que Porto Seguro tá em peso aí, hein, meu? Então, ó lá, depois vocês leiam, tá legal? É uma reportagem bem bacana, falando aí a respeito de como que tá legal? Como que tá aí o crescimento aí, tá legal? No Nordeste. Então, vocês estão no olho do furacão. Então, a galera do Sul fala, poxa, mas e a gente aqui, né? Ó, Cristiano lá de Floripa agora, Florianópolis. Então, gente, olha, é Brasil todo, cara, é Brasil todo. Então, a tendência agora é crescer. Então, vocês vêm acompanhando, o Henrique, ele coloca bastante pra gente também as novidades. Então, não sei se vocês acompanharam lá que o programa Minha Casa Minha Vida. Então, eles vão incentivar agora a instalação de energia solar. Então, ou seja, pode preparar, cara, preparem as ferramentas e o conhecimento, porque vai ter bastante trabalho pra gente aí nesse ano. Tá legal? Então, vamos lá. O que eu vou falar hoje aqui com vocês? Acho que já deu tempo da galera chegar, né? Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Então, o que a gente vai falar hoje, tá? Então, a voz até deu uma melhorada agora. Então, hoje o tema do nosso bate-papo é o seguinte, né? Quem já teve aula comigo lá nas aulas presenciais, eu falo o seguinte, né? Segue o fio, segue o fio. Por que segue o fio? Tá? Olha, Astor, Jundiaí, Reis Algar. Opa, tamo junto. Tava lá também, hein, meu? Tava lá, Astor. Bem-vindo aí, cara. Bem-vindo. Então, vamos lá. Tá, então, o tema de hoje é justamente o quê? Eu falo pro pessoal, né? Eu brinco, eu falo, ó, segue o fio. Segue o fio por quê? Porque seguindo o fio vocês vão encontrar todo e qualquer problema que tiver na sua instalação, tá? Então, essa dica que eu dou de segue o fio, ela serve tanto para quê? Tanto para eu fazer uma vistoria, uma inspeção daquilo que eu fiz, né? Que eu já fiz, que eu instalei, ou também uma inspeção, uma vistoria prévia, né? Que seria antes de eu instalar, tá legal? Então, assim, é super importante. E por que segue o fio? Cara, você seguindo o fio, você vai ter a sequência de como estão instalados ali todos os equipamentos. Então, você diminui o risco de esquecer algum equipamento, tá? Então, a partir do momento lá, quando eu digo para você assim, segue o fio, entenda o seguinte, ó, tem a bengala lá no poste lá, então a gente tem o padrão de entrada, tá legal? Então, a bengala lá no poste com padrão de entrada, monofásico, bifásico, trifásico, isso aí vocês já estão craques, né? Então, assim, a partir do momento que eu cheguei lá no padrão de entrada da casa do cliente, cara, o que eu tenho que seguir aqui
para poder instalar o meu sistema. Então, hoje a gente vai falar sobre o checklist de vistoria, pré-instalação. Então, quando eu falo pré-instalação, tá? Esse checklist ele tá lá na plataforma, tá legal? Ele tá na plataforma, depois vocês entrem lá, tá? Na plataforma lá da Nutra e baixem esse checklist, imprimam algumas folhas desse. Toda vez que vocês forem visitar um cliente, leve ele, cara. Você levou, seguiu esse checklist, não vai esquecer de nada. Tá bom? Então, tenha ele como seu acompanhante de vistoria. Pô, professor, mas eu tô sozinho, tal, ainda não tô muito seguro. Não, fica tranquilo que esse checklist ele vai te dar toda a segurança que você precisa para poder fazer uma vistoria, tá legal? Então, Jurandir aí, Grajaú, bem-vindo, Jurandir. Ó, Josinei, opa, Franco da Rocha. Bem-vindo, mestre. Tá legal? Profissional sensacional aí, ó, Josinei, cara. Vamos fazer isso. O grupo e essas aulas são justamente para isso, tá? Para vocês divulgarem o trabalho de vocês e vocês fazerem todo esse network de trabalho e como eu comentei, o Henrique também comenta que dessas aulas aqui já fundaram empresas, né? Gente que faz projeto, gente que instala, gente enfim, que trabalha com vendas e isso é super importante. Então, depois aí, ó, vou até dar no finzinho da aula aí, ó, falar, poxa, ó, vou até pedir licença aí pro Henrique. Henrique, vamos colocar um negócio diferente aqui na aula de hoje. E no final da aula lá, cara, ó, eu sou fulano, meu nome é Alexandre, trabalho com projetos e instalações de energia solar. Entendeu? Poxa, meu nome é... Entendeu? Coloca seu nome com que você trabalha, a gente faz essa dinâmica nas aulas lá, mas isso é super importante, tá? Então, voltando aqui, tá legal? Então, essa vistoria, esse checklist de vistoria, eles vão dar embasamento para vocês o quê? Para vocês confirmarem se aquele pré-orçamento que vocês passaram, tá? Se eles estão de acordo, se não tem nenhuma dificuldade maior, tá legal? Então, para quem acompanha todas as semanas aqui as nossas aulas aqui na plataforma, essas nossas lives no YouTube aqui, então o Henrique, ele conta uma história, tá? Então, que história que é essa que ele conta? Poxa, olha, encontrei o meu cliente, tá? Encontrei o meu cliente e tal. Qual que é o primeiro passo? Pô, o primeiro passo é que o cliente me passe a conta de luz. Poxa, ele passou a conta de luz? Tá legal. E agora, qual que é o próximo passo? Se ele me passou a conta de luz, o próximo passo é eu calcular qual que é a necessidade, né? Qual que é a potência do sistema de energia solar que ele precisa para poder diminuir a conta dele ao mínimo ali, que a gente sabe que zerar a conta ninguém zera, né? Tá legal? Então, assim, fiz o primeiro passo, peguei a conta, calculei qual que é a potência do sistema lá, qual que é o terceiro passo? Cara, vamos fazer um orçamento para o cliente. Então, se eu sei qual que é a potência do sistema, então isso aqui já teve outras aulas aqui na plataforma, tá? Ele ensina como entrar lá, como achar os distribuidores, né? Como encontrar ali distribuidores. Tem uma lista na plataforma também de distribuidores, tá legal? Então, assim, como que eu vou cotar o preço? Cotei o preço dos equipamentos ali, né? Tal, poxa, cotei o preço dos equipamentos. O que falta agora? Então, outra aula da plataforma. Do que é composto o nosso orçamento? Nosso orçamento ele é composto do quê? Equipamentos, material de instalação, né? O custo de homologação ou laudo estrutural, caso haja necessidade, né? E aí também o quê? A mão de obra, super importante, né? Poxa, afinal de contas, né, que ninguém trabalha de graça, né? Nem relógio trabalha de graça, que ele precisa da bateria ali para poder trabalhar, ou a energia solar, né? Tem uns reloginhos aí, né? Os que têm um DNA aí, uma data de nascimento mais avançada, vão lembrar que antigamente tinha uns reloginhos lá que funcionavam, aquelas calculadoras, né, com visor solar. Poxa, não precisa de bateria, olha lá, ó. Quanto tempo que a energia solar já está na nossa vida aí, hein? E eu falo assim, cara, eu tenho um tempinho já de rodagem aí, né? E eu lembro de bastante coisa antiga, tá? Então já tá aí acompanhando a gente bastante tempo aí no energia solar, tá legal? Então, assim, voltando, tá? Fiz orçamento lá, quando eu fiz orçamento, cotei lá mão de obra, equipamentos, instalação, laudo, caso haja, né? Então, poxa, vou apresentar o orçamento pro meu cliente, né? Marcar um café com ele lá, tal, preferência no local de instalação lá, que a gente aproveita e já faz uma vistoria. Quando eu vou lá para o meu cliente, né, apresentar esse pré-orçamento, né, eu já vou lá com o contratinho embaixo do braço, já para ele assinar, com tudo pronto lá. Se caso não mudar nada, a gente já fecha o negócio ali na hora.
tá legal? Tem algumas sacadinhas aí de área comercial aí que vocês podem já fazer uso delas, tá bom? Então levei, cheguei com o meu cliente lá, tal, falei, poxa, ó, aqui vou apresentar o orçamento para você, tal. E aí ele fala, poxa, legal, né? Legal, gostei, tal, tudo. Ah, pô, vamos fechar, vamos fechar. Então, pô, você apresentou seu orçamento para ele, dizendo que está fazendo tudo de acordo com os padrões os padrões de normas técnicas, né? Enfim, NBR, ABNT, entre outras aí, conforme os padrões da concessionária, né, da sua região. Então você fala, cara, ele vai ver que você é um profissional ali gabaritado para poder dar segurança, né, para fazer uma negociação com ele e instalar um sistema de energia solar na casa dele. Perfeito? Então, fazendo isso, né, nesse bate-papo aí de apresentação de orçamento, supomos lá, cliente, pô, você falou, ó, já tem orçamento aqui e tal, vou mostrar aqui para você aqui e tal. O cliente falou, poxa, gostei mesmo, gostei do valor, você me passou segurança, né? Porque assim, quem acompanha todas as lives aqui, ou pelo menos algumas delas, ou faz o acompanhamento lá na plataforma, vai ver que a gente ensina, né? Deixa tudo aqui que é para que vocês estejam prontos, né? Sei que 2 dias lá de prática ali, às vezes parece pouco, né? Mas conforme o dia a dia ali, a gente tem aquele bowl de informações no final de semana, mas aí ao longo da semana que a gente vai afinando esse conhecimento aqui, tá legal? E aí você fala, poxa, olha, o cliente ele aceitou o orçamento, então vamos partir para uma pré-vistoria, né? Então a gente tem um checklist lá na plataforma, e aí você vai pegar esse checklist lá e vai falar, poxa, já que a gente vai fechar negócio aqui, então vou fazer aqui um checklist, né? Como eu te apresentei um pré-orçamento, eu vou fazer uma vistoria aqui no local de instalação para a gente ver, né? Enfim, já faz uma pré-análise da estrutura do telhado, já faz uma pré-análise da instalação elétrica do cliente. Então, dica que eu dou para vocês, tá legal? Quem não tiver um conhecimento bacana de elétrica, assim, cara, chama um colega da turma que não teve nenhuma turma das que eu tive a honra aqui de apresentar, tá? Que não tivesse ao menos um eletricista lá, tá legal? Então, assim, chame lá um colega lá, eletricista, para acompanhar essa vistoria com vocês, que ele já vai dar uma ajuda, um auxílio para vocês, tá bom? Para poder, enfim, seguir lá, se tiver que fazer alguma manutenção, alguma troca de disjuntor, tá? Porque o que acontece bastante nessa vistoria, primeiro ponto, né? A gente vai seguir aqui o caderno, né, do checklist lá. Então, o primeiro ponto que acontece é o seguinte: você chega lá e, o disjuntor de entrada do cliente lá já está gasto, ou é aquele disjuntor já, aquele NEM antigão, né? Ou é um disjuntor que você não consegue verificar a identificação dele lá na entrada. Isso é super importante, porque se o disjuntor não tiver com a identificação da capacidade de proteção dele, a concessionária ela não vai aprovar o seu projeto, ela não vai aprovar a sua instalação. Então, assim, é super importante. São dicas, tá, de quem está ali no campo, de quem já fez projetos, de quem já chegou, já teve projetos reprovados por conta de disjuntor sem identificação lá na entrada, tá legal? Então, isso assim, eu estou trazendo pronto para vocês, tá legal? Então, vamos lá. Vamos seguindo o checklist. Primeira coisa, padrão de entrada. Cheguei, olhei. Então, o cliente aceitou tudo. Cheguei, olhei lá para cima, lá, olhei. Então, tem o padrão de entrada na bengala lá. A bengala que vem ali 2 fios, 3 fios ou 4 fios, né? Monofásico, bifásico, trifásico, como vocês viram na aula. Tá legal? E daí vocês falam, poxa, qual que é a bitola desse cabo aqui, né? Qual que é a seção nominal desse cabo? Então, vocês precisam ter. O ideal é que, quem já está, o eletricista já tem uma certa experiência, fala, poxa, isso aqui é cabo 16, isso aqui é cabo 25, tá legal? Quem não tiver, por padrão aí, tá legal? Da BNT é obrigatório que tenha a seção nominal ali descrita no próprio cabo ali, então tem 16 milímetros, 25 milímetros, tal, entendeu? E quem não ainda tiver com dúvida, vocês podem levar lá um paquímetro, tá? Que é como se fosse uma régua lá, que é mais, tem escala bem definida ali para vocês poderem confirmar ali a seção nominal do cabo, tá perfeito? Então vamos lá, vou seguir aqui o checklist, tá bom? Para poder falar com vocês lá. Então chegamos, por que eu falo para vocês aqui, segue o fio, né?
Então, chegamos lá no padrão de entrada, já tirei a foto lá, né? Tirei a foto lá do padrão de entrada, porque entendam o seguinte, entendam que vocês vão visitar a casa do cliente e entendam assim, deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina que eu chego para vocês assim, eu falo, olha, você pode ir lá na casa do cliente fazer uma vistoria para mim? Você fala, não, tudo bem, eu vou. Tá legal que, inclusive, isso é importante, hein? Olha, dica também de atuação, tá? Tem gente que paga por essas vistorias, tá legal? Você imagina que vocês estão aí na Bahia, tá? O pessoal de Porto Seguro aí. Vocês imaginam que vocês estão aí e atendem um cliente aqui em São Paulo. Fala, poxa, eu não tenho como ir até São Paulo só para fazer um checklist desse, fazer umas fotos. Para fazer umas fotos bem bacanas, para vocês não terem problema de ter reprova, né, no projeto, quem for fazer a homologação, enfim, ou quem for passar essas fotos para alguma empresa que faça essa homologação, vocês podem fazer essa vistoria. Então, com esse checklist embaixo do braço aí, cara, vocês podem falar e anuncia já no status do seu WhatsApp lá, ou do Instagram, fala, olha, checklist de vistoria ali, cobra um valor lá que vocês vejam só, até 10 quilômetros cobro tanto, até 20 quilômetros de deslocamento, acima de 20 quilômetros de deslocamento, valor a combinar. Porque vocês vão lá, fazem essas fotos e essas medições, e aí, com essas informações, qualquer pessoa consegue fazer uma homologação, tá legal? Olha que dica importante aí. Pô, não tem experiência, cara. Segue o fio que não vai ter erro. Segue o fio e leva o checklist embaixo do braço que, ó, tá garantido, hein? Então, qual a ferramenta que vocês vão precisar? Vamos entender, né? Quais as ferramentas que eu vou precisar fazer um checklist desse, tá? Então, ó, uma trena, entendeu? Trena, quem tiver aquela trena de 5 metros, poxa, só tem uma trena de 5 metros, não tem problema, leva ela. Ah, tem aquela trena de fibra de 30 metros. Cara, ela é o ideal para telhados maiores aí. Tá, mas se não tiver de 5 metros, ela dá conta. Poxa, professor, e aquela laser? Posso usar? Pode. Só que a laser, ela funciona para locais fechados. Ela funciona melhor em locais fechados, tá? Meio-dia, sol no pino, lá na laje, a trena laser, ela vai deixar um pouco a desejar, tá bom? Alicate amperímetro, tá legal? Então, alicate amperímetro, quem já fez as aulas práticas aí já vai saber do que se trata, mas enfim, aquele alicate que ele tem uma garra, né, que você vai colocar em uma das fases lá do seu circuito lá, que vai medir quanto de corrente está passando ali. Tá legal? Chave de fenda e chave Phillips, isso é importante, tá? E aí um smartphone com câmera, né, que hoje, quer dizer, isso por mais que a pessoa fala, poxa, professor, olha, eu tô desempregado, tá, mas o celular, ela tem ali um celular com a câmera. Ah, mas minha câmera é mais ou menos. Não tem problema. Você precisa de uma foto que seja nítida, tá legal? Então, com esses itens aí, você já consegue fazer essa vistoria aqui que eu tô falando para vocês. Tá bacana? Então, eu entrei lá, fiz lá a foto ali do padrão de entrada, né? Os fios que entram na bengala e tal. Aí tirei uma foto do quadro de medição, ou famoso relógio lá de entrada, tirei com ele lá, com as portas fechadas, né? Se for aquele de porta, se for aquele de acrílico lá, tira a foto dele inteiro assim. Tira uma foto mais detalhada do medidor ali, né? Mais detalhada. Aí os dispositivos de proteção de entrada, então, ou seja, disjuntor geral lá da entrada. Tá legal? Tira a foto dele. Tiver sujo ali, com poeira, passa o dedo ali, né, com cuidado, pelo amor de Deus, gente, que ali é linha viva, tá bom? Então, com cuidado para deixar a parte de identificação dele bem nítida, e aí tira uma foto ali também. Vê se não tem ali carbonização nos terminais ali, né, nos parafusos, né, vê se está tudo certinho, se não está mostrando ali a parte do cobre, tá? Se ele está bem encaixado ali, porque para quem não sabia aí, ou para quem não sabe, tá? Mal conexão ali naqueles parafusos de entrada, eles geram calor. O calor, ele aumenta o consumo ali do cliente, tá legal? Então isso aí vocês já podem, né, logicamente com auxílio de luvas, botas ali, façam ali uma análise, né, visual e depois ali física, né, verifica se os cabos estão bem presos ali, tá? Preferência aquela chave de fenda isolada, tá legal? Então é isso. Chegamos lá, poxa, e agora? Pô, e agora que a gente vai seguir o fio. Se eu entrei lá na casa do cliente, lá vi, depois do relógio lá, do medidor, né, do quadro de medição, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu inspecionei tudo que tem lá, então medidor de entrada, disjuntor, né, que é todo o padrão de proteção. Aí o que eu vou fazer mais lá? Ainda tem mais alguma coisa para fazer lá dentro? Tem sim. Então eu vou pegar ali o meu alicate amperímetro, né, vou medir quanto de corrente que está passando ali,
vou ali anotar esse valor, tá legal? Porque o cliente lá tá funcionando tudo lá na casa dele. Então tem geladeira, televisão, enfim, o que tiver lá, ele vai estar em pleno funcionamento, então vai estar em plena carga lá, tá legal? Então isso é importante vocês calcularem ali a corrente que está passando naquele momento lá. Ah, que mais, professor? Alexandre, tem que fazer mais alguma medida lá dentro? Tem sim. Você vai colocar lá o seu multímetro lá na escala de tensão e vai medir também entre fase e fase, né? Entre neutro ali e cada uma das fases, entre o aterramento, para saber fazer todas aquelas medições que a gente apresenta ali na aula para vocês, tá bom? Então isso é super importante que vocês tenham todas essas medições lá. E no checklist ele tem ali o campo para vocês anotarem cada medição dessas, tá? Então isso é super importante. Deixa eu tomar mais um gole d'água aqui. Então, enquanto dá aqui para dar uma pausa aqui, deixa eu dar uma lida nos comentários aqui, ó. Vamos lá, chegou mais Juarez aqui de Diadema, Walter de Porto. A Neumira, ela falou o seguinte, ó. Ela falou, talvez seja uma coisa boa para nós mulheres, né, fazer essa vistoria. Neumira, olha, eu vou dizer, viu, tem bastante mulher trabalhando já na área de instalação fotovoltaica, tá? Então, não só fazendo vistoria, cara, fazendo instalação mesmo, tá legal? Então, o pessoal tá firme e forte, a mulherada chegou chegando, viu? Então, não é só a parte de vistoria, não, mas, poxa, eu não gosto muito ali e tal, prefiro fazer a parte de vistoria, não tem problema nenhum, é um campo muito vasto, tá legal? Tem várias áreas de atuação, tá bom? Então, aqui, ó, subir no telhado seria legal, um cinto de segurança, o Levon tá perguntando aqui, sim, Levon, a gente tá lá no quadro de entrada ainda, a gente tá lá embaixo, chegou agora, tá legal? Tá? Então, assim, mas importante o que você tá dizendo aí, tal. Eu falei dos materiais lá para fazer as medições, mas a gente tem os EPIs também que a gente fala na aula lá. Então tem um cinto de segurança, né? Corda, né? Para você fazer a linha de vida, tudo isso, tá legal? Mas ótima dica aí, certo? Importante. Como ainda tô lá embaixo ainda, mas já antecipando aqui, super importante também. Poxa, vou subir no telhado, vou subir com a cara e a coragem? Não. Então capacete, luva, uma bota, cinto de segurança ali, a linha para você fazer a linha de vida lá, mais o talabate, tudo aquilo lá. Então, aqui, quem tiver com dúvida dos EPIs ali dentro da plataforma, a gente tem curso completo de NR10, NR35 lá, entendeu? Super, super completo lá. Só um curso desse aí, por aí pelo mercado, já é uma grana, é um valor considerável, tá bom? Então, assim, o Fábio está perguntando se a medição continua alternada. Fábio, lembra que das aulas lá, até chegar do telhado até chegar no inversor, é tudo contínua. Do inversor para baixo, tá legal? É tudo em corrente alternada, tá legal? Então, deixa eu ver o que mais aqui. O Almir está falando aqui, o eletricista pode assinar até quanto de eletricidade? Almir, eletricista, ele pode assinar, né? Quando a gente fala lá, quando a gente fala lá no treinamento, sabe que projetos de instalação de energia solar, as únicas pessoas que podem assinar projetos são o técnico eletrotécnico, tá bom, com o CFT ativo, ou o engenheiro eletricista com o CREA ativo, tá legal? Então, o eletricista ele não pode assinar projetos de energia solar, tá? Projetos fotovoltaicos, tá legal? Perfeito? Então, vamos lá, vamos voltar agora aqui, hein? Então, seguindo lá, tá legal? Cheguei, beleza, fiz as medições lá no quadro, poxa, já tirei as fotos, vi quanto que passa de corrente, tensão, tudo tranquilo. Então, vou fazer o seguinte, cara, esse disjuntor ali vai precisar trocar? Não, não precisa. Tá? Os eletrodutos ali, então, aqui, que mais que eu preciso ali? Eu preciso verificar ali como é que tá ali a passagem dos cabos, tá tudo protegido. Poxa, legal. Tá tudo tranquilo? Então, beleza. Vamos passar ao próximo passo? Vamos seguir o fio. Então, tô seguindo o fio lá. Saí lá do meu quadro de medição lá, né, do meu relógio. E aí vamos seguir. Poxa, eu tenho alguma caixa de passagem? Sabe que pela norma lá, a cada curva ou a uma determinada quantidade de metros, não lembro se são 10 metros ou 6 metros, me recordo agora da norma, tá? Mas eu preciso ter uma caixa de passagem. Para que serve essa caixa de passagem? Tanto para fazer a manutenção, quanto isso facilita muito para a gente na hora de fazer a interligação do sistema fotovoltaico, tá legal? Então isso é super importante, eu verificar se tem alguma caixa de passagem. Poxa, não tem problema, vamos seguir. Ah, professor, olha,
eu segui o fio aqui e tal, e o próximo quadro que eu encontrei aqui já foi o quadro de distribuição geral, que é dentro da casa do cliente. Perfeito. Então, se eu seguindo o fio eu cheguei lá dentro, então vamos ver, vamos analisar esse quadro agora. Tá, vamos analisar esse quadro agora. Então, mais uma vez, poxa, cheguei, esse aqui é o quadro geral? É o quadro de distribuição geral. Foto dele fechado, aí abro ele, foto dele aberto, e eu procuro tirar fotos detalhadas ali de cada disjuntor, de cada item que tem ali dentro, tá legal? Então, tô tirando foto lá, poxa, que mais que tem ali? O que eu preciso analisar? Então, vou fazer aquela minha inspeção visual. Poxa, tem algum disjuntor ali com cabo carbonizado? Não, poxa, tá legal. Né? Porque é muito comum a gente ver, principalmente os disjuntores de entrada, né, na parte ali que vai a conexão dele, ele tá meio inchado ali, escuro. Tá? Isso é o quê? Excesso de carga ou folga no conector, tá? Então ele vai esquentando ali, ele vai inchando ali. Isso é super importante vocês verificarem na vistoria, tá? Então vocês têm que. Eu tô aqui, tô dando uma lida aqui, mas deixa eu deixar de lado para não perder a linha de raciocínio, tá legal? Então ali, ó, super importante, vocês estão seguindo o fio. Chegaram lá no quadro geral lá do cliente, então vamos dar uma olhada ali. Poxa, no quadro geral ali, o que eu tenho? O disjuntor de entrada e aí os disjuntores de cada circuito lá do cliente. Poxa, bacana. Então, deixa eu ver, o que eu vou precisar aqui? Dentro desse quadro ali, o que eu preciso olhar? Informação importante. Dentro desse quadro, eu tenho espaços vagos para colocar meus disjuntores, meus DPS, né? Que são as proteções do meu sistema. Né? Isso tudo em corrente alternada, lembrando, tá legal? Ah, poxa, eu tenho espaço. Ah, não tem espaço. Então, vocês já vão ver, vão verificar a viabilidade de colocar um quadro de sobrepor ali ao lado ou próximo do quadro de geral do cliente ali. Por quê? Vocês precisam instalar a proteção do sistema de vocês, né? Então, o sistema de energia solar, ele tem aquela proteção de corrente contínua, né, que é o nosso string box, e você tem a nossa proteção de corrente alternada, que é o nosso quadro CA. Perfeito? Então, essa proteção do quadro CA, ela pode sim, né, de corrente alternada, ela pode sim ser instalada junto no quadro de distribuição geral do cliente, mas assim, o que eu oriento? Cara, que seja colocado um quadro sobrepor ali para quê? Para não misturar as coisas, né? Eu brinco bastante com os alunos na aula que eu falo assim, uma vez que você mexeu no quadro de distribuição geral do cliente, você adotou a instalação dele ali. E não é o nosso intuito ali, poxa, aí pode vir informações para vocês do tipo, olha, depois que instalou energia solar aqui, eu fui colocar ali uma coisa na tomada e comecei a tomar choque, só que a instalação do cliente já estava precária. E aí, quando vocês não fizeram essa vistoria prévia e não colocaram isso, né, não ressalvaram, fizeram essa ressalva, fala, olha, o circuito aqui está sem aterramento, ou está com baixa isolação, ou está com algum desses problemas. Assim, quando vocês não colocam isso lá, vocês estão assumindo o risco de quê? De que após a instalação, o cliente vai falar, poxa, olha, não estava assim, depois da instalação tá. Perdão. Entendeu? Então é importante, né? Essa vistoria é muito importante, por quê? Porque depois dela feita, já adiantando um pouquinho do final, vocês vão fazer um laudo de vistoria lá, né? Um checklist de vistoria, vão pedir para o cliente dar um visto. Falar, olha, eu fiz isso aqui, é importante que você troque aquele disjuntor lá, tal, isso tá à parte aqui na instalação, é importante que você troque esse cabo, é importante que você faça isso ou aquilo, e o cliente ele está ciente daquilo, ele assinou, então assim, vocês dois estão seguros ali, tá? De que a instalação dele tá daquele jeito ali, que você vai chegar, vai instalar, vai fazer a instalação de energia solar e tudo segue bem, tá legal? Então vamos lá aqui, deixa eu ver aqui o que mais precisa aqui. Então, coloquei lá, anotei ali a capacidade também, né, do disjuntor de entrada dele lá, tal, verifiquei também a bitola dos cabos, ou seção nominal, né, dos cabos lá que estão, chegando ali no quadro do cliente lá e verifiquei se tem espaço para eu colocar lá. Se não tem, e aí super importante, seu cliente, olha, caso seja necessário, eu posso colocar um quadro de sobrepor aqui do lado? Né? Mas por quê? Não, porque assim, a gente precisa colocar uma proteção para o seu sistema, isso a ANEEL, ela exige, então toda a concessionária ela exige que tenha a proteção CA ali, que é o quadro CA, que ela consiste em quê? Em disjuntor e DPS, tá legal? Então todas as concessionárias elas exigem que o sistema de energia solar ele tenha essa proteção, tá legal? O string box, ele não é obrigatório,
tá legal? Então, assim, eu não concordo com isso, mas enfim, quem sou eu na fila do pão aqui, né? Mas a proteção CA ela é obrigatória sim. Então, toda concessionária exige, a ANEEL exige, então toda concessionária exige. O String Box ele é opcional, tá perfeito? Então, o String Box é o quê? Aquela proteção de corrente contínua que está entre os painéis e o inversor. Perfeito, gente? Então, matamos aqui mais o quadro geral. Ó, que eu estou seguindo o fio. Então, entrei na casa do cliente, né? Tem a bengala, o fio, o medidor. Passei, tem o quadro geral. Do quadro geral, para onde que a gente vai agora? Poxa, do quadro geral, eu vou ver onde que eu vou instalar o meu inversor, certo? Poxa, então, de preferência, mais próximo possível ali do quadro geral e mais próximo, respeitando aquela distância, né, que o inversor, o fabricante, ele exige, né? Pô, 30 ou 50 centímetros de distância lateral, mais a distância do teto para cá, que é no mínimo 50 centímetros, a altura mínima entre o seu piso e o inversor. Então, tudo isso, cada inversor ele vai ter dentro ali das suas especificações técnicas ali, a distância mínima entre cada equipamento, entre cada proteção. Então, deem uma lida no manual lá e vejam que cada inversor ele solicita e o fabricante ele orienta que seja usado, tá? Então, é importante que vocês respeitem essas distâncias, porque caso haja algum acidente, caso haja alguma falha, alguma coisa, o fabricante vai falar, cara, tudo que tiver dentro das normas aqui que a gente orienta que vocês façam, né, a gente cobre aqui, estando dentro da garantia, a gente cobre, tá tudo certo. Agora, mesmo que seja um defeito que está dentro da garantia, mas a instalação não foi feita de acordo com o manual de instalação, cara, essa garantia ela vai ser perdida e quem vai ter que arcar com o custo do reparo vai ser vocês, tá legal? Então, super importante, tá legal? Vamos prestar bem atenção nisso. Então, assim, tem algumas opções. Então, nessa reunião, é importante que vocês vejam, poxa, ó, o quadro de proteção vai estar aqui, e aí o inversor, ó, seu cliente, o seu inversor aqui é mais ou menos uma caixa aqui de 30 centímetros de largura por 40 de altura, dependendo da potência ali do seu inversor, né? E ele vai ficar aqui nessa parede. Tudo bem para o senhor aqui? Ficar, ah, não, tudo bem. E por que é importante isso? Gente, isso é dica de ouro. Já aconteceu comigo de chegar lá com o equipamento todo pronto. Quando eu fui colocar lá, na parede do cliente, que ele falou, não, eu não quero isso na minha parede, não. Aí, enfim, tive que negociar com ele para ver um outro local, e aí vai mais cabeamento, vai mais eletroduto, vai mais um monte de coisa. Tá legal? Então, super importante isso vocês definirem com ele, tá? Daqui a pouco eu faço mais uma pausazinha para responder algumas perguntas. Perfeito? Então, assim, definir onde que vai ficar ali o meu quadro de proteção, o meu inversor. O que eu tenho depois do meu quadro de proteção e inversor? Seria eu já subir para verificar lá os meus painéis, né? Meus módulos lá em cima. Então, antes disso eu tenho o quê? Uma proteção que é o meu string box. Então, eu oriento sempre que se use string box. Ah, professor, mas assim, tem um fabricante lá que ele fala que ele tem a proteção interna lá e não precisa de string box, porque ele tem a proteção e aí isso é um custo a mais para o cliente, cara. Tem a proteção interna, mas lembra do exemplo que eu dou lá. Se você tiver, vamos supor que queime o fusível interno lá do seu inversor. Você vai ter que ir até lá o cliente, tirar esse inversor, mandar lá para assistência técnica, né? Se tiver a peça, eles já vão arrumar e vão mandar para você, ou se não tiver, vai pedir essa peça da China, vai demorar mais de 30 dias para chegar essa peça, depois tem mais o tempo de manutenção ali do inversor e esse envio para você, para o cliente de novo, e depois vocês vão até lá para instalar. Cara, não é melhor vocês terem ali um fusívelzinho ali, ou um disjuntor ali, e fazerem a troca ali no momento, ali na hora. Poxa, não, foi isso aqui, teve uma sobrecarga aqui, e eu troquei aqui, queimou isso, você já troca na hora. O que dá menos dor de cabeça? Então, assim, eu acho que isso não é um custo, isso é um investimento, tá? E é segurança a mais. Perfeito? Então, tá legal. Então, vamos fazer mais uma pausa aqui, porque assim, se a gente já pegou o padrão de entrada, a gente já pegou o quadro de distribuição geral aqui do cliente, que já está dentro da casa dele, e já definimos ali onde que vai ficar as proteções e o nosso inversor, a gente vai subir para o telhado agora. Então, vou fazer mais uma pausa agora, tá? E vamos responder algumas perguntas que eu já vi que pipocou algumas perguntas aqui. Então, aqui, ó, deixa eu ver aqui. Solano, ele perguntou o seguinte, ó. Ele falou, professor, é muito comum
aqui onde eu moro, os quadros de energia não ter disjuntor DR ou DPS. Neste caso, o que fazer? Vamos lá, Solano, respondendo a sua pergunta, tá? Então, realmente, não é só no onde você mora, não, tá? Aqui em casa mesmo, assim, eu dou sempre exemplo para os alunos, tá? Então, aqui em casa, cara, quando eu mudei para cá, não tinha DPS, não tinha DR, não tem nada. E isso eu digo para vocês assim, das casas construídas já, eu posso chutar um percentual aqui, sendo bem conservador aqui, eu digo que 60%, 70% das casas não tem DR ou DPS, tá? Então, isso aí eu digo para você já assim das casas que eu visitei, tá legal? Então, DR ou DPS não tem. Onde que vai ser necessário DR ou DPS? Então, assim, é importante que vocês entendam, tá? Onde que vai ali o DR ou DPS. Então, DR é um dispositivo de proteção para a pessoa, tá legal? Então, o DR normalmente vai ficar dentro do quadro de distribuição geral do cliente, tá legal? Que é para proteger ali, caso uma criança vá lá, coloque lá algum objeto metálico na tomada, e aí, para ela não tomar um choque, o DR ele vai desarmar o sistema como um todo, ou enfim, que tenha algum curto, alguma coisa para proteger ali as pessoas, perfeito? Então, assim, não é obrigatório, tá? Então, se não é obrigatório, a gente sabe que a maioria das pessoas fala, se não é obrigatório, eu não vou colocar, tá legal? Então, assim, mas o DR não influencia em nada a questão da instalação solar, tá? DPS, dispositivo de proteção contra surto, tá? Então, assim, é obrigatório? Sim, é obrigatório a gente ter um DPS no sistema de energia solar. Onde que vai o DPS? Então, isso é importante a gente... vamos abrir um pouquinho essa caixinha, tá legal? Então, algumas concessionárias, tá? Elas exigem que tenha, além da proteção ali do quadro CA, que a gente fala, né? Quadro de proteção de corrente alternada, além desse DPS dentro do quadro de proteção de corrente alternada, ele tem um DPS lá também, lá dentro do relógio, do quadro do relógio, do medidor lá. A Enel, então a Enel está presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Tá legal? Então ele exige que todos os projetos, todos, sem exceção, ele tenha lá um DPS lá dentro do disjuntor de entrada lá. Tá legal? Então a Enel exige. CPFL não exige. A CPFL ela só pede para que tenha um DPS lá no quadro de entrada, lá, no padrão de entrada, quando haja a troca do padrão de entrada, perfeito? Se não houve necessidade de troca do padrão e o cliente não possui DPS lá, então lá no quadro não é obrigatório, tá? Então a Neoelectro também não exige que coloque lá no quadro de entrada, tá legal? Quem mais não exige? A EDP Bandeirante também não exige, tá legal? Só nesses casos. Houve troca de padrão, aí sim, a maioria dos funcionários elas exigem que tenha um DPS lá dentro do relógio. Então vamos lá, a gente está lá fora. Vamos voltar para dentro da casa do cliente, dentro do quadro de distribuição geral? Poxa, é importante que tenha um DPS na casa do cliente? Sim, é importante que tenha. A maioria tem? Não, a maioria não tem. Tá perfeito? Então, onde que eu tenho que colocar DPS, professor? O DPS ele vai dentro do quadro CA. Então, quando vocês fizeram aula prática lá, então, assim, os professores eles desenharam na lousa lá um sistema, né? Que eu tenho lá os meus módulos solares lá no telhado, desci, passei pelo meu string box, tenho o meu inversor, aí eu tenho o meu quadro CA, e daí para onde eu vou fazer a minha alimentação. Minha alimentação vai ser dentro do QDG do cliente, ali do quadro geral, dentro da casa do cliente. Poxa, vai ser ali. Então, perfeito. Ah, não, vai ser lá na ponta, lá no dentro logo depois do relógio. Então, perfeito, vou fazer a alimentação lá. Mas a gente sabe que entre essa alimentação e o meu DPS, eu preciso ter um quadro CA. O que tem dentro do quadro CA? Pelo menos um par de disjuntores, né, um disjuntor para cada fase, e um DPS também para cada fase. Perfeito? Então, para cada perna de fio, vamos dizer assim, eu vou ter um DPS. É um sistema bifásico, então vou ter 2 DPS e um disjuntor bipolar. Perfeito? Então, assim, com relação ao DPS, se o cliente tiver ou não tiver, isso para você não vai ser... Só vai ser relevante, tá legal? Caso seja numa concessionária que solicite isso, mas assim, de verdade, no padrão de entrada, cara, eu posso dizer, eu já coloco, já aumento o número, 90% não vai ter, tá legal? Então, assim, é importante que você anote lá onde que tem um DPS, onde que não tem, mas assim, quem for fazer o projeto, tá? Ele vai estar ciente que, de acordo com a regra da concessionária, ela vai solicitar ali um DPS no quadro CA. Perfeito? Então, respondida a sua, Solano, vamos lá. Professor, até que ponto o eletrotécnico pode assinar o projeto? Para as concessionárias, Carlos Alberto Silva tá perguntando. Para as concessionárias que aceitam, tá, que o técnico eletrotécnico com o CFT ativo ele assine
o projeto, são projetos de até 75 kW-pico. É bastante coisa, tá legal? Então, por que eu falei as concessionárias que aceitam, né? Porque algumas concessionárias, elas só aceitam que engenheiros eletricistas assinem um projeto, tá legal? Mas assim, nas concessionárias em que aceitam, né, que o técnico eletrotécnico assine o projeto, na potência de até 75 kW-pico, perfeito? Deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui. Carlos Alberto F. Silva. Na prática, o correto é fazer um próprio aterramento para não se envolver com a instalação do cliente, né, professor? Então, vamos lá. Lembra? Quando a gente fala de aterramento, é importante o quê? É padrão aqui no Brasil a gente ter os aterramentos interligados, os aterramentos da casa do cliente interligado com o neutro, tá? Esse aterramento, se vocês pegarem lá o multímetro e fizerem uma medição entre o terra e o neutro, né? Vocês vão ver ali, ou entre o terra e o neutro, vocês vão ver que vai ter uma diferença potencial ali, vai ter uma tensãozinha ali, entendeu? Você fala, cara, olha só. Então, quando eu tenho tensão ali, o inversor, ele é muito sensível. Então, ele fala, cara, ele pode entender que se está chegando tensão pelo terra, se o terra está junto com o neutro, e o neutro, ele tem ali uma tensão, ele fala, cara, tem alguma coisa errada. Então, ele pode trabalhar de maneira incorreta. Tá legal? Então, assim, é indicado que você coloque um sistema de aterramento exclusivo para o seu sistema solar? Sim, é indicado. Tem alguma exceção, professor? Sim, tem. A única exceção que você não vai ter um sistema de aterramento exclusivo é quando a gente tiver, dentro da edificação lá, tiver um projeto de SPDA, né, que é Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Esse sistema, ele é assinado também por um técnico eletrotécnico ou por um engenheiro eletricista, que ele fez todo um cálculo lá, baseado na localização do cliente, na altura da edificação, e aí ele vai fazer um sistema de aterramento de maneira que proteja o prédio como um todo. Tá? E aí a gente vai ter um barramento de equipotencialização local, né, que é o BEL, e a gente vai ter o barramento de equipotencialização principal, que é o geral, tá legal? O que é isso, professor? Imagina o seguinte, dentro do padrão de entrada eu vou ter lá os barramentos, certo? Então, barramento de fase, neutro, terra, perfeito? Além desses barramentos, eu vou ter um barramento de aterramento, que quem fez o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ele falou, cara, olha, tudo que eu tiver que aterrar, eu vou aterrar nesse barramento aqui. E aí quem fizer o projeto vai ter que entrar em contato ali com o responsável pelo projeto de SPDA e perguntar se eu posso interligar o meu sistema de energia solar ali naquele BEP ou naquele BEL. Perfeito? Então, respondido, Carlos Alberto. Vamos para a próxima aqui, ó. Ireudo Ferreira, ele perguntou o seguinte, quadro geral que você fala é o quadro de distribuição do cliente que recebe energia da concessionária? Não, o quadro geral que eu estou falando aqui já é o quadro geral lá dentro da casa do cliente, tá? Então, esse quadro que você está perguntando aqui, a distribuição do cliente que recebe energia da concessionária, é o quadro, é o centro de medição lá, que seria lá, aquele lá na entrada da casa do cliente. Então, tem a bengala lá, né, com o ramal de entrada e onde fica o relógio, onde fica o medidor. Aquele ali é o quadro de entrada, tá perfeito? Então, quando eu falo quadro geral de distribuição, é o quadro já dentro da casa do cliente, tá perfeito? Então, respondido também, vamos ver aqui, ó. Adriano Jesus de Freitas. Professor, me formei em eletrotécnico, gostaria de saber se você pode me indicar um curso de projetos elétricos de energia solar. Adriano, eu vou te indicar um curso ótimo, ótimo. Curso SolarTech Plataforma Nutror. Cara, o material que tem lá, você já tem o CFT ativo. Se você tiver, ótimo. Se não tiver, ative o seu CFT, tá? Que é a autorização aí para poder trabalhar, né, e assinar as ARTs. Tá? Dentro da plataforma lá, a gente tem aulas, inclusive acho que foi até, eu dei uma aula, já tem um tempinho já, sobre homologação. O que precisa, né, para fazer uma homologação num projeto de energia solar. Tá, Adriano, você tá com a faca e o queijo na mão. Já vamos fazer um jabá para o Adriano aqui, gente. Quem precisar de projeto de energia solar aí, ó, procura o Adriano Jesus de Freitas, pois ele vai deixar o contato dele aí no chat, entre em contato com ele, porque ele vai fazer os projetos para vocês aí, ó, gente. Tá legal, Adriano? Seguinte, cara, dentro da plataforma lá a gente tem exemplos de projetos,
tá legal? De algumas concessionárias aí no Brasil, e tem aulas também aqui falando sobre todo o procedimento lá, o que precisa, quais os formulários, tá perfeito? Então é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais algumas aqui pra gente. Falta um item que é o telhado, perfeito? O Levone está falando o seguinte, ó, eu fiz instalação em ônibus. Como não pôde aterrar, eu conectei na carcaça do ônibus, é correto? Levon, vamos lá, não quero confundir a galera mais uma vez aqui, tá? Então, quando você fala de um ônibus, tá, você fez uma instalação com o sistema off-grid, tá? Então, dentro dos conceitos de off-grid lá, você tem que aterrar na carcaça. Então, carcaça na lata ali do ônibus, tá correto, perfeito? Mas é isso aí já é de off-grid, perfeito, mestre? Então vamos lá, gente. Vamos lá, vamos seguir agora aqui. Faltou uma fase, faltou uma parte aqui, né? Deixa eu olhar como a gente está de tempo aqui, a gente está legal. Ó, mais um gole. Vamos lá, gente. Então faltou uma parte, né? Então, se eu falei já da parte de entrada lá, vamos seguir o fio aqui. O que mais está faltando? Tá faltando a parte que vai subir lá pro... A parte que vai subir pro telhado, certo, gente? Então, o que eu tenho que fazer lá agora, hein? O que eu tenho que fazer lá em cima? Pô, professor, e aí? Vou subir. Então, primeiro item, né? Como o colega já tinha falado. Vou subir no telhado? Então, vou usar ali agora, né? O Evanil tá perguntando o que tem na minha garrafa. Água pura. Por favor. Água. Eu tô meio gripado aqui. Meio gripado não, né? Alérgico por conta de uma obra que tem aqui, mas aí a voz dá uma falhada. Mas é água, gente. Então vamos lá. Vou subir pro meu telhado, perfeito? Coloquei o meu cinto ali e tal, perfeito, né? Segurança em primeiro lugar. Então coloquei a escada lá, vou subir no meu telhado, tá legal? Se eu tiver onde fazer uma coragem, é até bom eu fazer uma linha de vida lá, mas isso aí vocês vão ver lá no curso lá do NR35, lá NR10. Tá? Então, tudo que vocês precisarem de segurança, vocês olhem na plataforma lá que ele vai falar tudo a respeito, tá legal? E aí, assim, a plataforma, ela dá os treinamentos, ela tem o conteúdo ali, mas ela não dá certificação. Então, quando vocês consumirem esse conteúdo, vocês procurem uma instituição para poder tirar a certificação, tá legal? De NR10 e NR35, que é importante porque algumas empresas, quem for trabalhar para alguma empresa, tem algumas que elas exigem o certificado, tá? De NR10 ou NR35, perfeito? Então, voltando, a gente vai subir. Então, vou subir, cara, o que eu preciso saber? O que eu preciso olhar lá em cima? Então, primeiro de tudo, antes de eu subir, eu preciso saber o quê? Quantos metros tem até lá em cima? Por que eu preciso saber quantos metros? Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu vou ter que passar eletrodutos. Eu vou colocar o fio pendurado na parede do cliente ali. Eu vou colocar o fio junto com o que está passando lá do cliente. Então, o ideal, gente, o que eu oriento para vocês, cara? Tanto as proteções quanto o aterramento, cara, façam coisas paralelas ao que tem no cliente ali. Então vai passar um eletroduto ali, de sobrepor. Eletroduto é ali, tenda como um cano de PVC ali próprio para elétrica, tá? Então ali que você vai passar os seus cabos ali dentro desse eletroduto, vai chegar dentro do seu quadro CA, seu inversor e daí para cima, perfeito? E aí essa medição é importante para quê? Saber quanto desse eletroduto eu vou utilizar. Tá legal? Então, dentro do seu checklist, você já vai conseguir saber. Quando a gente faz orçamento lá, eu coloco isso dentro dos materiais de instalação. Quantas barras de eletroduto ali eu vou utilizar? Vou utilizar, sei lá, 15 metros de eletroduto. Então, além das barras ali, tem lá o condulete, tem mais todas aquelas outras coisinhas lá, que a gente também já falou aqui na plataforma, tá perfeito? Na aula prática a gente comenta também. Então, isso tudo é para o quê? Para dimensionar quanto de material eu vou utilizar na instalação. Medir ali a altura do telhado, vou subir para o telhado. O que eu preciso saber lá em cima? Cara, vamos falar de um telhado. Subi no telhado lá. Então, perfeito. Estou lá com meu capacete, meu cinto, estou ali com a minha linha de vida, estou preso, tá legal ali, tô seguro. Então, o que a gente vai olhar lá? Cara, tem telha quebrada? Foto, telha quebrada. Tem vazamento? Tenho, foto. Eu peguei projeto lá que o cliente tinha uma parabólica. O cara que instalou a parabólica, ele quebrou a telha do cara lá para passar o cabo, deixou lá quebrado, tava tendo infiltração lá, tirei uma foto lá, falei, provavelmente tem infiltração aqui, tal. E aí, quando vocês fazem a vistoria embaixo, é interessante que vocês olhem para o teto ali, para onde vai ficar a instalação mais ou menos,
Para quê? Para que vocês vejam se tem alguma marca de infiltração, né? Parede preta, tinta estufado, né? Tinta estufada e tal, porque isso vai dizer o quê? Que tem alguma já infiltração lá, para vocês não serem responsabilizados futuramente sobre isso, tá legal? Então subi lá, olhei telha quebrada, vamos falar de telhado. Telha quebrada, poxa, uma telha metálica, cara, tem uma aba levantada ali, eu sei que tem infiltração ali, não tem, poxa, tem alguns furos na telha ali que não estão vedados, tá importante vocês olharem isso também. Poxa, é laje, professor, e aí, como é que eu faço? Cara, dê uma olhada tanto de baixo para cima antes de vocês subirem no telhado, para ver se não tem nenhuma trinca, mais uma vez. Tinta estufada, né, escurecimento lá, que vocês veem que tem um mofo ali. Então subiu, vê se não tem trinca, né, normalmente perto de beiral, dá uma olhada próximo da caixa d'água, de onde tem cano ali, de onde tem antena fixada lá em cima da laje. Então isso tudo é super importante vocês verificarem. Para quê? Para caso vocês, fechem lá o contrato com o cliente, depois instalou, isso não vem a reclamação para vocês, aí depois fala, poxa, olha, depois que instalei começou a vazar. Olha, tá aqui, e aí já aconteceu lá de eu tirar fotos antes lá, e fala, poxa, tá vazando, ó, mas já estava vazando. Então dentro do laudo aqui, mais para frente eu vou falar para vocês, olha, coloquei aqui, são as ressalvas do relatório que eu fiz, dá um visto, por favor, tá bom? Então olhei tudo direitinho, se não tinha trinca, se não tinha nada, que mais que tinha lá? Poxa, olha, é uma inspeção geral, como se vocês fossem, cara, imagina que vocês vão comprar casa. Vão comprar casa ou vão alugar a casa. Cara, é interessante que vocês façam uma vistoria, porque, cara, se tem telha quebrada, essa telha provavelmente vai dar um vazamento, vai dar uma dor de cabeça ali. Já pensou se tem um vazamento e esse vazamento cai em cima da sua televisão lá embaixo? Né? Cai em cima da sua cama, né? Cai em cima da geladeira, e aí danifica? Poxa, é super complicado, né? Então é interessante que eu veja telhas trincadas, vãos, cumieira, que é a parte de cima da telha, lá normalmente tem muito vazamento ali, parte lateral ali, né, nos beirais ali, se tiver alguma ninho de pássaro, essas coisas, é bom vocês tirarem foto de tudo, tá perfeito? Laje, rachadura, é impermeabilizada a sua laje? Não é? É importante você perguntar para ele, não sei. Cara, dá uma olhada lá, porque se caso for laje, a gente tem que tomar um cuidado a mais, principalmente laje. Laje é muito bom de instalar, porque você não tem aquela inclinação no telhado, né, tudo. Você trabalha mais à vontade, mas tem uma atenção a mais com relação à infiltração de água, essas coisas todas, tá? Mas é isso. Então, fez toda essa verificação lá, poxa, para que lado que vai ficar? Então, assim, é interessante vocês, eu não coloquei lá nos materiais lá, mas é interessante que vocês instalem lá um aplicativo de bússola no celular de vocês, né? Ou vocês têm uma bússola de pesca, né? Custa 10, 15 reais. Pô, já aconteceu de estar com o celular assim, ter a bússola e acabar a bateria? Já aconteceu. A bússola não precisa de bateria. Então a bússola lá, baratinho, 10, 15 reais ali, né? Um custo baixo, sei que, baratinho. Não é uma coisa que vai usar, eu tenho uma bússola que tem mais de 20 anos lá. Então, assim, cara, vale a pena o investimento e ela é mais precisa. Tá perfeito? Então ali vocês vão ver para onde está o norte, né? Que é para onde tem que estar direcionados os painéis, né? De preferência. E aí vocês vão verificar para onde está, que é para quê? Para definir a direção dos seus módulos lá. Tá? Importantíssimo isso. Tá? Legal. Então na plataforma também tem lá, enfim, inclinação, direção, é importante vocês verificarem isso lá, tá? Então, quando eu falo de direção, a bússola vai ajudar vocês. E de inclinação, tem um aplicativo também que chama Clinômetro, tá? Clinômetro, perfeito? Ou eu tenho também o clinômetro, que ele é um aparelho também, assim, né? Que ele vai medir a inclinação, quantos graus ali tem o telhado lá, que isso é super importante também. Perfeito? Então, quando você fez essas medições lá, você já está com o seu checklist pronto. Então fala, cara, aqui fez a medição lá em cima no telhado, lá, poxa, quantos metros tem essa laje aqui? Você vai pegar a sua trena, vai medir, para ver se realmente cabe ali a quantidade de módulos, né? Que você estipulou lá no seu projeto, no seu cálculo, no seu orçamento, né? Então, super importante isso, ó. Olha só, a gente falou aqui praticamente 1 hora, e assim, essa vistoria, quanto tempo demora essa vistoria, professor? Cara, é mais ou menos esse tempo aqui que a gente está conversando, tá? Uma vistoria, ela bem feita ali,
ela demora ali em torno de 1 hora ali para ser feita ali, pelo menos, tá legal? Então você fez ali a vistoria, você mediu, você viu o que precisa, você definiu com o cliente a localização, né? Então vamos recapitular. Cara, medir padrão de entrada ali, bengala, medidor, precisa, vou seguir o fio até o quadro de distribuição do cliente. Perfeito. Onde que vai ficar o meu quadro CA? Né, o quadro CA aqui vai ficar aqui, que é a proteção de corrente alternada. Onde vai ficar meu inversor? Vai ficar aqui, nessa parede. Onde vai ficar o meu string box? Vai ficar nessa parede. Quanto de eletroduto eu vou gastar? Quanto de cabo eu vou gastar? Né? Então isso é importante, vocês definirem que esse distanciamento vai definir, né, quanto de cabo vocês vão gastar, que isso influencia diretamente no orçamento. Tá legal? Qual que é a altura do telhado? Né, para que direção que vai ficar os módulos, para que direção que vai ficar, né, enfim, os suportes, qual que é o estado geral do telhado. Importante que eu não falei, tá? Vocês olharam ali o telhado, poxa, tira uma telha ali, dá uma olhada, vê como é que tá ali a estrutura de madeira do cliente, cara, importante, né, a estrutura de madeira, porque, cara, se você olhar de longe, ela estiver selada, tá, que eu orientaria vocês a fazerem, tá, cara? Avisa para o cliente, né, que o telhado dele está selado, né, que ele já tem ali uma sobrecarga ou um tempo de vida ali do telhado dele que selou, que você não tem certeza se ele vai suportar o peso. Então aqui, só para a gente ter uma ideia, né, um módulo de 550 watts ali, né, um painel de 550 watts, ele pesa aproximadamente 30 quilos. Se são 10 painéis, já são 300 quilos. Né? Você pega, coloca 2 pessoas lá, serão mais 150, 180 quilos ali em cima do telhado. Então, meia tonelada você vai ter que ter teu telhado lá. E o telhado ele foi projetado para suportar o quê? Telha. Então, poxa, olha, caso vocês não sintam segurança do telhado, cara, o que eu orientaria vocês a fazerem? Entre em contato com o engenheiro civil, né, ou algumas empresas que fazem laudo estrutural, né, e solicitem um laudo estrutural. Fala, seu cliente, ó, eu oriento que o senhor fizesse aqui um laudo estrutural, porque eu não garanto que seu telhado suporte aí o peso desses 10 módulos aqui, né? Vai ser mais ou menos meia tonelada aqui. Então, de repente, eu coloco aqui a estrutura no suporte sede, eu vou ser responsabilizado por isso. Vamos contratar um laudo aqui na estrutural. Hoje, eu fiz algumas pesquisas de mercado, o laudo estrutural, uma laje pequena, vamos dizer assim, pequena, eu tenho ali 20 metros quadrados, 30 metros quadrados ali de laje ou de telhado, né, o pessoal está cobrando em média entre R$ 1.000 e R$ 1.500 ali. Tá legal? Então, assim, você fala para o cliente, fala, ó, isso é um laudo que é para sua segurança, né? E aí você pode também já não fazer o pré-orçamento, já embutir isso no valor do pré-orçamento, e aí falar para o cliente, fala, olha, caso a gente feche aqui esse laudo estrutural, ele não vai ter custo para você, na verdade já está embutido no preço, né? Ou caso a gente não feche, esse laudo estrutural vai ter o custo de R$ 1.000 ou R$ 1.500, o valor que o engenheiro lá, ou se você tiver o engenheiro da sua confiança, você pode pedir para ele fazer o laudo estrutural. Já aconteceu de clientes falar, olha, meu irmão ele é engenheiro civil, ele vai fazer o laudo. Eu falei, então, peça para ele fazer o laudo, manda para mim com a RT também, né, enfim, assinada, tudo certinho lá, para quê? Que aquilo ali é uma garantia de quê? Que você não está assumindo a responsabilidade que aquele telhado ele suporte, e sim o engenheiro civil que analisou a estrutura, tá? Isso é super importante. Perfeito? Então, feito esse checklist, cara, a gente já minimizou o risco de quê? Se o disjuntor tá velho, cara, a gente já orientou o cliente que faça a troca. Tá legal? Se o telhado não suporta, a gente já orientou o cliente que faça o laudo estrutural. Perfeito? Então, aqui a gente já fez tudo que a gente precisa para poder instalar. Tá perfeito? Uma última coisa que eu não falei foi do aterramento. Poxa, onde que vai ficar o aterramento? O aterramento ele precisa ser colocado pelo menos a 3 metros já do padrão de entrada lá. Lá a gente tem uma haste enterrada e a regra, né? A regra a NBR 5410 ela diz o seguinte, que os aterramentos precisam ter um espaçamento mínimo de 3 metros lá. Então eu tenho que enterrar minha haste ali, caso eu vá fazer o meu aterramento, pelo menos 3 metros lá do padrão de entrada, onde tem a haste enterrada lá já do padrão da casa, tá perfeito? Então assim, definiu com o cliente, porque você precisa quebrar o piso, tá? Isso tudo você vai embutir no seu orçamento, porque assim, é a mão de obra a mais. Pô, tem um jardim ali, é só terra, cara, cavou, enterrou ali, tá tranquilo, perfeito? Então assim, feito esse checklist, depois vocês busquem na plataforma lá, veja item a item lá. Cara, seguir o checklist não tem como ter surpresa no momento da instalação, perfeito? Então, assim, referente ao checklist, era isso que eu queria fazer um ponto a ponto com vocês. Eu vou responder mais algumas perguntas. Quem tiver mais alguma pergunta aí pode fazer, perfeito? Mas, assim, cara, tenha um checklist com vocês aí, porque, cara,
não vai ter erro. Isso aí já dá um norte muito grande para a nossa instalação. Perfeito? Super importante checklist. E aí é interessante que assim, se você tem um checklist na mão e se você seguir a dica de segue o fio, cara, por onde o fio está indo? Cara, não vai ter erro. Super importante e vai facilitar muito o trabalho de vocês. Só esse checklist, uma pessoa vai fazer um projeto, tá, de energia solar, com esse checklist, cara, ele fala, tá perfeito. Só vai precisar do quê? Os dados pessoais do cliente lá, as informações ele já tem tudo. Bitola de cabo, padrão de entrada, potência do disjuntor, tudo isso. Olha que beleza. Posso cobrar por isso? Posso. Vai ser o que eu vou fazer? Não. Então, olha que legal. É mais uma oportunidade de trabalho, é mais uma oportunidade de ganhos para vocês. Perfeito? Então, o intuito aqui não é só ter conhecimento técnico, ter conhecimento teórico. Não, isso é sobre, cara, isso é sobre fazer... ter uma fonte de renda a mais, tá legal? Eu sei que muitos de vocês aqui trabalham aí tem o trabalho de vocês aí CLT registrado e querem fazer instalações aos finais de semana, querem fazer fora do horário. Quem trabalha com escalas aí, né, 12 por 36, como eu trabalhei muito tempo, nesses dias de folga, eu tinha meus bicos, né, e eu trabalhava também. Tinha outras atividades. E aí eu poderia fazer um dinheiro a mais ali também. Tá perfeito? Então vamos responder as perguntas aqui de vocês? Vamos lá para a gente finalizar, que eu não quero empatar mais aqui vocês, porque a gente já deu aqui, são 7h17 no relógio. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. De onde eu parei aqui? Perguntou o que eu tinha na garrafa, perfeito, vamos lá. Vamos lá, que mais aqui? Ó, o Márcio William Morabito, eu sou técnico eletrotécnico, então eu posso assinar? Se você tiver o CFT ativo, cara, pode assinar. Aí, ó, olha lá, mais um ganho, uma fonte de ganho para você, uma fonte de renda, hein, cara? O Luiz Rodrigues está perguntando quanto é a medida do terra no terra? A medida do terra, cara, ele tem que estar próximo até 10 ohms, né? Um aterramento ideal é até 10 ohms, cara. Então, acima disso, então tem um equipamento que chama terrômetro, tá legal? Terrômetro que você vai conseguir medir aí se a equipotentialização das massas. O que é equipotentialização das massas? Equipotentialização das massas nada mais é do que aterramento. Tá? Estão traduzindo para vocês. Então, tudo que tiver de estrutura metálica ou de cabo lá, eu tenho que unificar elas e colocarem no aterramento, tá legal? De acordo com as normas lá. Perfeito? Então vamos para a próxima aqui. Evanildo Rodrigues. Como instalar em um telhado de 4 águas? Norte, sul, leste, oeste, 30 placas de 490. Vamos lá. Isso aqui é um pouco mais técnico, tá, Evanildo? Mas assim, em resumo, isso aqui a gente já tem aulas na plataforma também explicando sobre isso. Mas em resumo eu posso te falar o seguinte. Eu posso pegar um inversor que ele tenha 4 MPPTs, que seriam 4 entradas, tá legal? E aí colocar os módulos ali, a quantidade de módulos em cada água. Então eu utilizaria uma entrada MPPT do meu inversor para cada água, tá? Então para quem não sabe o que é água, seria a queda de telhado, tá? Ele está perguntando, poxa, eu tenho um telhado com quatro quedas, então vamos supor norte, sul, leste, oeste, perfeito? Então assim, eu utilizaria um inversor com quatro entradas MPPT, ou ainda uma outra opção seria utilizar microinversores, tá? Microinversor, cada entrada dele, você pode colocar, como é uma entrada, cada entrada dele ele suporta um módulo, tá? E aí independe se cada módulo está para uma água ou não, ele consegue fazer esse gerenciamento, perfeito? Não vou me estender muito para não ficar muito técnico, tem a galera que está chegando agora, tá legal? Mas aí qualquer dúvida, se tiver, você dá um alô. Aí o Valério tá lembrar de reza é bom para subir no telhado, Valério? Não, cara, a reza, se você estiver seguindo ali os padrões ali de segurança, fica tranquilo que, independente da crença aí, cara, reza é sempre bom tal, mas não tem necessidade não. Deixa eu ver, telhado Brasilite tem que ter cuidado sim, todos os telhados têm que ter cuidado, cara, não só Brasilite, tá? Evaldo Pereira, professor, a distância dos cabos até o inversor perde potência se for muito longa a distância? Sim, a gente tem uma perda,
tá? Então a gente tem uma perda sim. É importante, por que é importante a gente calcular a distância entre cada equipamento, tá? Então a cada ali 10 metros ali, a gente tem uma perda considerável ali, enfim. O pessoal fala que acho que a cada 10 metros, se não me engano, tem acho que 1 ou 2% de perda, tá legal? Isso aí é compensado, quando a gente calcula o sistema, a gente coloca lá um percentual de perda, que é justamente para o quê? Para compensar essa perda também no cabo. Mas se for uma distância muito longa, o que a gente pode fazer para compensar essa perda? A gente utilizar um cabo mais grosso, tá perfeito? Então é isso, tá? E aí tem como calcular essa perda, né? A gente tem como calcular também a seção nominal, que seria a bitola desse cabo necessária para poder suportar e diminuir essa perda. Perfeito, Evaldo? Vamos lá. Ô, Adilson, aula show de bola. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. O Twitter é esse. Ele fala, ó, é importante não deixar os cabos muito longe do inversor, senão pode perder força, é o que eu acabei de falar. A Gil Lima tá falando, tava com medo da aula ser chata, tá gostando muito? Poxa, que legal, que bom que você gostou. Muito bom. Então, o intuito é esse, cara, que vocês são assuntos que, tecnicamente, se você for ler ali, cara, ele é um assunto que é meio maçante, dá sono, é chato, na realidade. Mas aí, quando a gente coloca nas situações do dia a dia, ele fica mais interessante. Tá perfeito? Obrigado mesmo. Deixa eu ver. Não esquecer se tem sombreamento. Perfeito, Luiz Xavier. Ele colocou o seguinte: esquecer se tem sombreamento. Tá? Sombreamento é importante saber se você olha para o lado, se tem algum prédio muito alto ali, tal, ver para que direção que está esse prédio para saber se alguma época do ano vai ter sombreamento ou não. Tem softwares que calculam já esse sombreamento e fazem todo esse trabalho, tá legal? Mas é importante, tem uma árvore muito grande ali, é importante saber se essa árvore vai fazer sombra ou não para o meu telhado, que isso aí vai ter uma perda na potência do meu sistema, tá? Na minha geração. Clinômetro, o Gil está perguntando, clinômetro é tipo um nível? Sim, Gil. Ele é tipo um nível, só que ele vai dar quantos graus tem a inclinação no seu telhado. Tá perfeito? Então a gente sabe que a média de telhado metálico ali, 10, 15 graus, telhado fibrocimento, 10, 15 graus também, 20 graus de inclinação. Telhado cerâmico ali, te passa ali de 25 a 30 graus ali, tá? E a gente tem alguns telhados específicos aqui, os telhados europeus, né, que é aquela telha retinha, que é 45 graus, é bem 45 a 60 graus até de inclinação, tá? Mas esse aplicativo do celular ele funciona bem para isso, mas tem também, né, a própria ferramenta, perfeito? Deixa eu ver o que mais aqui. Evanildo está perguntando se tem sistema Delta. Evanildo, ele fez duas perguntas, se for trifásico, se for sistema Delta. Isso aqui você já vai matar quando você fizer a medição de tensão lá no quadro do relógio, no quadro de medição do cliente lá, tá legal? Então, se tiver diferença entre as tensões ali, você já vai matar isso. E se for trifásico, você vai, ao invés de medir fase e fase, vai medir fase, 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 ou RST, entendeu? Você tem que fazer todas as medições entre todas as fases que estiver entrando lá. A questão do delta, você vai identificar lá, entre o neutro e uma das fases vai ter uma tensão que está muito mais alta. Perfeito? Então, vamos lá. Edmilson Alves, ele está perguntando o seguinte, ó, gente, vamos finalizar, vou ler, mas está acabando as perguntas já. Edmilson Alves, ele pergunta assim, eu sou de Campo Limpo, zona sul de São Paulo, onde que eu posso prender o cinto de segurança no telhado? Edmilson, no curso ali de NR10, NR35 aqui na plataforma, tem onde você pode fazer os pontos de ancoragem que a gente fala, tá legal? Então, se for no telhado, o que a gente orienta, né? A gente pega normalmente lá uma viga, né, do telhado, a gente destelha lá, e aí vai amarrar uma ponta da corda, que é a linha de vida lá nessa viga, e aí a gente, de preferência, pega uma outra viga, se puder, ou se não a mesma lá na ponta lá, na outra ponta do telhado, e amarra essa corda e você vai prender um mosquetão ou o talabarte que está no seu cinto lá, se você não souber o que é cada item desse lá dentro desse curso, tem dizendo o que é cada um lá, vai prender nessa linha de vida para você poder se deslocar lá, né, e ter essa segurança caso você tenha lá um mal súbito, escorregue ou haja alguma queda lá, essa corda ela vai te proteger. Perfeito? Então é isso. Vamos ver aqui. Olá, Gil Lima, sou cantor e quero instalar durante a semana. Perfeito, Gil. A maior parte dos projetos, tá, elas são feitas durante a semana mesmo, né? A maioria dos condomínios residenciais aí, que é uma demanda muito grande, eles não permitem que se trabalhe no final de semana, tá? Então é durante o horário comercial, durante a semana. Perfeito.
Ademir Cruz. Nesse caso, já existe uma planilha com todos esses itens a serem verificados? Sim, Ademir. Eu não sei que momento da aula você chegou, mas tem um checklist lá dentro da plataforma, tá? Tá checklist de vistoria lá, vocês podem baixar eles lá, tá? Baixa esse checklist lá, imprima algumas páginas dele lá, algumas cópias dele para vocês terem com vocês. Maravilha, Gilmar Guedes, boa noite, grande aula, aula top. Walter Barbosa, obrigado. Gente, deixa eu ver aqui. Saber a metade da perda de placa solar. Não entendi a pergunta, Luiz. Diomédio, se o telhado não tiver posição para o norte, ideal, o que fazer nessa situação? Diomédio, se não tiver posicionado para o norte, tá, a gente tem que verificar se ele está para o leste, para o oeste, ou alguma intermediária entre esses lados, né? Noroeste, né? Noroeste ou Nordeste. Quando o telhado está para o sul, cara, muitas vezes ele inviabiliza o projeto, porque eu tenho uma perda muito grande. Então, assim, em percentuais, diga o seguinte, ó, pro leste, se eu tiver para o norte, vou ter ali, vamos dizer, ali de 90% a 100%, né, da minha geração. Leste-oeste, vou ter uma perda de uma média de 30% ali da minha geração. E para o sul, cara, eu vou ter mais de 50% da minha perda de geração. Então, muitas vezes, inviabiliza o projeto, perfeito? Então, assim, se puder ser para o leste ou para o oeste, preferência para o leste ali, aí você pode até colocar, tá? Mas, assim, mais uma vez, os telhados que estiverem ou para o sul ali, ou alguma coisa, é interessante que vocês entrem em contato aí com um projetista, alguém que faça esses projetos, para ele poder calcular essa perda e fazer a viabilidade aí, saber se vai valer a pena ou não, tá? Então, tem um software que chama PVSol, né, ou PVSist, né, e Solergo também, são os três maiores aí, que eles calculam essa perda aí por direção ou sombreamento, perfeito? Cadê Levon? Aula monstro, obrigado, cara, deixa eu ver o que mais aqui. Chegou atrasado, Pedro, você chegou atrasado, não tem problema, pode voltar a aula aí no YouTube, tá? Ou daqui uns 2, 3 dias essa aula ela sobe na plataforma. Então é isso, gente. Pessoal, 7h30 já quase, extrapolei meia hora praticamente no meu horário, ideal que seja aula de 1 hora, me perdoem aí se eu ultrapassei, mas assim, o intuito é compartilhar esse conhecimento com vocês, eu fico muito feliz de poder compartilhar, de poder ajudar, né, todos vocês que estão aí entrando no ramo, ou que já estão atuando no ramo, então a gente fala que nessa troca de ideias, a gente sempre tem conteúdo a mais, a gente sempre aprende uma sacada a mais, tá legal? Então, gratidão a todos vocês, desejo sucesso, não esqueçam de se inscrever na Intersolar, acompanhem online, ou quem tiver oportunidade, venham até São Paulo, dia 29, 30 e 31 de agosto. Então, é importante isso, gente. Valeu, um abraço grande, desejo sucesso a vocês e gratidão aí por compartilhar. Perfeito? Valeu, gente. Uma ótima semana para todos.